Mateus, capítulo 1, versículo 1. Amém? Eu vou ler todos os versos do capítulo 1 e você vai acompanhar aí na sua Bíblia, que ele fala sobre a geração, a genealogia de Jesus, tá bom? E existe aqui o texto-chave. Acompanhe aí na sua tradução. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Será. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Então aqui, a gente leu esse monte de nome estranho, não é? Porque veio várias gerações até chegar em José. E o tema da mensagem de hoje nós vamos falar sobre José. Amém? Glória a Jesus. Eu fiz questão de ler todo o texto, porque para a gente ver que veio vindo até chegar em José. E isso comprova a genealogia de Jesus, sobre a raiz de Davi, né? Sobre todas essas gerações.
E o interessante dessa mensagem é que muitas pessoas não falam de José, né? Raramente a gente ouve falar de José, esse José. Nós ouvimos falar muito daquele José que ficou rico, né? Daquele José que ficou milionário. Aquele José que foi exaltado por Deus ali como governador do Egito. Também conhecemos um pouco daquele José, né? Que foi também um grande homem em Israel e emprestou, né? Um local para Jesus ser enterrado. Este nós conhecemos também, o José de Arimateia. E este José aqui, né, ele é pouco falado na Bíblia. Na verdade, existe apenas 2 citações no livro de Mateus e mais 2 citações no livro de Lucas a respeito de José, né, simbolizado ali pelo pai de Jesus aqui na terra, o homem que foi escolhido por Deus para poder instruir o menino Jesus. Então esse homem, ele tem uma grande importância para nós. E hoje nós vamos aprender algumas características dele, né, que faz dele um homem acima da média. Então o tema da mensagem é esse, um homem acima da média. E quando eu digo um homem, eu não quero falar somente de uma forma literal aos homens, tá bom? Então isso é para os homens e para as mulheres também. Amém? Então quando eu falar homem, isso não está relacionado só à pessoa masculina, né? Está relacionado ao masculino e ao feminino num contexto geral. Amém, irmãos? Amém. Então tem muitas coisas interessantes dentro dessa mensagem, né? O primeiro ponto é que eu quero ativar sua mente, que ela fica fértil, para você ter bons pensamentos, aí sua mente viajar naquilo que eu vou te falar. Quando nós falamos sobre um homem acima da média, e nós colocamos uma foto ali atrás, né, de um super-homem. E muitas vezes uma pessoa que é acima da média, ela é idolatrada e considerada uma super pessoa, não é? Um super-homem. E hoje, desde sempre, na verdade, existem esses super-homens, entre aspas. São pessoas que se destacaram de alguma forma e são consideradas pessoas que estão acima da média. Pessoas que talvez eu e você tenham o prazer de querer estar ao lado delas. Pessoas que se destacaram por alguma coisa, ou por um diploma, ou por dinheiro, ou por um carro, por alguma coisa na vida elas se destacaram, por uma posição na sociedade, por uma certa influência, quer seja no bairro onde você mora, quer seja na empresa onde você trabalha, ou até mesmo onde você congrega. Então, uma pessoa acima da média, muitas vezes, ela é idolatrada pelos seres humanos. Por exemplo, esses personagens, né, o Super-Homem, o Incrível Hulk, o Thor, eles foram criados por um homem, né, um americano, e eles são, até hoje, idolatrados, e muitas pessoas se espelham nessas figuras, né, em quadrinhos. E tem pessoas que elas são tão fanáticas, que tudo na casa dela representa esse personagem. Então esse personagem para ela está acima da média, é um exemplo de vida. A pessoa queria ser como esta pessoa, ou como esse personagem. E nós temos no mundo, né, 2 tipos de pessoas que nós vamos citar aqui. As pessoas que são consideradas acima da média pelo mundo e as pessoas que são consideradas acima da média pelo reino de Deus. Então nós temos que ter em nossa vida uma moderação, né? Além da moderação, uma temperança. E nós devemos desejar mais ser considerado acima da média pelo reino de Deus. Então quando nós olhamos para José, um homem que foi pouco comentado na Bíblia, que não tem muitas referências dele na Bíblia,
Mas quando nós analisamos algumas atitudes que José teve perante a sua mulher, nós nos deparamos e temos até o desejo de ser parecido com ele, porque ele sim, ele foi impresso nele o caráter de Cristo. Verdadeiramente em José tinha a mente de Cristo sobre ele. E ele ali, ele foi considerado e é considerado um crente acima da média. Hoje nós temos também pessoas no mundo que são consideradas acima da média, né? E, por exemplo, sexta-feira, à tarde, eu estava dentro do prédio conversando com os empresários do Gustavo Lima. Eu fui convidado para me fazer um material de lançamento agora de dezembro do Gustavo Lima. Então é uma pessoa assim que considerado pelo ser humano acima da média. Acima da média pela posição dele, acima da média pelo faturamento que ele tem. Ele hoje tem 20% só da sua imagem. De todo o lucro, de todos os shows, ele tem 20% só. Os empresários têm 80%. E o salário dele hoje é 3 milhões de reais. 3 milhões. Isso ele tem só 20%. Então, no mundo, ele é considerado o quê? Uma pessoa acima da média, não é? Pelo que ele tem. Quem anda de Lamborghini, uma Lamborghini hoje, ela varia em torno de uns 900 mil dólares. Mais ou menos 1 milhão e 800, 2 milhões. Então, é um cara que anda de Lamborghini, é um cara que tem Ferrari, é um cara, então, que a maioria dos seres humanos queria estar ao lado de uma pessoa dessa. E os empresários deles? Cada show, o empresário tem que desembolsar 400 mil reais. Só esse final de semana ele teve show sexta, sábado e domingo. O empresário dele tem que desembolsar 1 milhão e 200 mil reais para poder acontecer os shows. Então são pessoas que estão acima de uma média. E que elas são muitas vezes idolatradas pelo povo. Então, existem várias pessoas que estão acima da média e que talvez nós até queremos, nossa, eu queria estar próximo dessa pessoa, eu queria aprender um pouquinho com essa pessoa, eu queria ter alguma coisa que essa pessoa tem. E isso acontece até dentro do mundo, vou colocar entre aspas, gospel, né? Às vezes vê um cantor, vê um pregador, vê um líder evangélico, nossa, eu queria ser que nem ele, eu queria ter o que ele tem, não é? Então, a gente às vezes confunde as coisas e nós colocamos as pessoas que estão acima da média num patamar e elas são idolatradas, não é? Às vezes num show, numa palestra dessa, a pessoa desmaia, cai, não é? Passa mal, de tão idolatrado, de tanta ânsia que ela tem de estar próximo do seu herói, né? A pessoa a qual ela quer ser igual, quer ter alguma coisa, então ela chega a passar mal. E isso não pode afetar o povo de Deus. Para mim ali, ele é uma pessoa qualquer, um comedor de arroz e feijão. Tanto que eu estava com os empresários dele, para mim foi a mesma coisa. Meu único pensamento era fazer uma boa venda, né? Lógico, né? Isso daí não podia passar. Mas para mim ele era normal, ele era um ser humano qualquer que a qualquer momento podia ter ali um derrame e cair morto, né? Para mim ele não é uma pessoa acima da média. Para mim ele é uma pessoa, lógico, que tem todo o seu mérito do seu trabalho, que isso nós temos que reconhecer. Mas nós que somos cristãos, que queremos e estamos buscando uma mudança na nossa vida cada dia, nós precisamos saber quem são as pessoas acima da média para nós queremos nos equiparar a elas. E tomar muito cuidado com quem você está olhando hoje, você está querendo se equiparar a essa pessoa, né? Um ator, uma atriz, um jogador, um empresário, um político, enfim, pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, vou dizer assim, né? E que a gente às vezes quer chegar, quer ser igual.
Por exemplo, quando eu falo para vocês, as pessoas que você imagina que são acima da média, o que vem na sua mente? Talvez um Silvio Santos, uma Xuxa, um Ayrton Senna, talvez um governador, um grande empresário, o Eike Batista, enfim, várias pessoas que você acha que são pessoas que estão acima da média, porque elas se destacaram. Neste texto que nós lemos, nós temos um ideal, uma pessoa a qual não é muito falada, não é muito lembrada no meio cristão, mas que nós devemos nos equiparar. Um homem que foi considerado justo, íntegro, sincero, apaziguador, tolerante, líder, competente e servo de Deus. Então nós devemos o quê? Nos equiparar a este homem. Amém? Abra aí a sua Bíblia, na verdade já está aberta, eu acho, no capítulo 1 de Mateus, e nós vamos ler o verso 19. O verso 19 diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que estava acontecendo? Maria recebeu a visita de um anjo, todos sabem a história, recebeu a visita de um anjo, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Então ela engravidou pelo poder de Deus. A sombra do onipotente Senhor repousou sobre ela, então ela o quê? Ela concebeu. Por isso ela foi considerada virgem, né? Muitos chamam ela de Virgem Maria, porque literalmente ela era virgem, ela não tinha ainda conhecido seu marido. E o que acontecia na época, baseado na lei de Moisés, uma mulher aparecendo grávida sem ter conhecido seu marido. Por quê? No Antigo Testamento, era considerado, era consumado, como é hoje, o casamento no ato sexual, na relação sexual, né? Por isso que tem muita gente que casou com um monte de gente aí e nem sabe, né? É verdade, porque diante de Deus a pessoa casa no ato da relação sexual. Então ali, Maria, ela ainda não tinha conhecido seu esposo. E aí, de repente, ela chega grávida diante de José. Agora imagine você, marido, que está aqui, antes de casar com a sua esposa, de repente ela chega lá na sua casa e fala: olha, estou grávida, concebi do Espírito Santo. Você vai falar: você está de brincadeira comigo, né? Você já agarra pelos cabelos, meu amigo, e por aí vai, né? Só sua mente fértil que vai falar o que você ia fazer. Então imagine esse fato, antigamente, no Antigo Testamento, que naquela época eles obedeciam e viviam pela lei de Moisés, né? Então na lei de Moisés, o que era o mandamento? Levíticos capítulo 20, versículo 10. Põe aí, irmã, Levíticos 20, 10. Imagine então essa cena. José lá trabalhando, José era carpinteiro, e a sua esposa, que não era ainda um fato consumado, chegasse e falasse assim para ele: olha, estou grávida. E ele tinha direito do quê? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterando com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, na lei de Moisés, ele tinha todo o direito de chegar diante de Roma, porque algumas autorizações de morte tinha que sair de Roma. E ele, pela lei de Moisés, ele tinha todo o direito de chegar diante de Roma e pedir para matá-la. Porque eles viviam a lei. A lei era e é hoje, pelos judeus ortodoxos ainda, sagrada. Eles vivem ainda baseados somente na lei.
que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado como Pentateuco, 5 primeiros livros. E Levíticos está incluso. Então, o que ele faria? O direito dele era o quê? Matar Maria. Só que a Bíblia nos relata que ele não fez isso. A Bíblia diz o quê? Verso 19. Então José, seu marido, como era justo. Agora deixa eu te perguntar, para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Justo vem da palavra justiça. Afinal, que justiça era que José estava cometendo? Porque se ele fosse uma pessoa justo, com a justiça da época, ele tinha que ter matado ela. Então essa justiça aqui, a qual é relatado no texto, não era uma justiça civil da época, não era uma justiça moral da época, era uma justiça divina. José estava expressando uma justiça divina, de perdoar, de amar, de liberar perdão. Então este homem, ele é o exemplo para nós. Quando eu estava ali dentro, eu ouvindo aquele louvor, quem é esse que estava louvando? A letra dele é fantástica. Fala exatamente sobre isso. Jesus não imputou em nós culpa alguma, pecado algum, ele simplesmente nos perdoou. Então este homem tinha todo o direito de matar a sua esposa, entre aspas, mas ele não o fez. Ele teve uma atitude totalmente diferente. Agora eu pergunto para você, homem, se coloque no lugar de José. Sua mulher chega lá na sua casa, estou grávida, concebi do Espírito Santo. É um de direita, para começar, né? No mínimo, uma rasteira. O que você faria? Alguns já jogavam pela janela, né? Ou jogava roupa, enfim. Eu não quero alimentar a sua mente com isso. Mas a situação era grave. E a situação aqui era tão grave naquela época, que eu acredito que José ficou com medo. Medo não que ele faria alguma coisa, mas medo dos parentes souberem disso e então quiserem fazer alguma coisa. Outra coisa também, José, ele tinha todo o direito, e naquela época, para casar, tinha que pagar. Agora é fácil, né? Vai lá no cartório e casa. Naquela época, tinha que pagar para o pai. Tinha dote. Então, José, ele deu um dote ao pai de Maria para poder casar com ela. José tinha todo o direito, na lei, de poder resgatar o dote. Também não o fez. Então, José, o que ele faz? Ele tenta deixá-la em secreto. Olha isso, meus irmãos. Talvez ele era considerado um bobo, um tontão. Se fosse comigo, irmão, não ia deixar quieto, não. A chapa ia esquentar. Ia voar a tampa da chaleira. O negócio ia ficar feio. Mas esse homem, ele traz para nós uma atitude simbolizando ali o perdão que nós tivemos por Cristo em nossas vidas. E aí ele tem o quê? Um sonho, a qual um anjo aparece para ele e explica tudo o que aconteceu. Verso 19, então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar. A primeira coisa, talvez, que eu e você ia fazer, ia publicar no Facebook. Primeiro ia colocar lá, solteiro, né? Solteiro. E aí depois ia meter uma foto lá ou o homem ou a mulher, né? Ia descer, ia lavar a égua, desculpa a expressão, mas ia lavar a roupa suja para todo mundo ficar sabendo quem é essa pessoa que você convivia. Quem é essa pessoa que fez isso com você? Você ia querer que todo mundo ficasse sabendo. E ele não. Ele não queria infamar ela. Ou seja, ele não queria que ninguém ficasse sabendo do ocorrido. Mas aí acontece alguma coisa, a pessoa já publica lá no Instagram,
manda publicar no Facebook, no Twitter, e ainda manda um e-mail para todos os amigos. E nem sabe ainda se é verdade, mas já publicou, já pisou no tomate. Ele não. Ele quis deixá-la secretamente, porque ele não queria infamar ela. Ele não queria ser um X9 na vida dela, né? Não queria dedar ela. Porque ele acreditava que ela realmente tinha traído ele. E ele então tenta deixá-la. Intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então a primeira qualidade que nós temos aqui em José é ele ser um homem justo. Mas não viver a justiça da terra. Porque a justiça da terra, né? E é comentado isso diariamente, que as nossas leis, feitas em 1900 e bolinha, hoje já não valem mais para essa época, né? Antigamente um adolescente não matava. Hoje um adolescente mata por causa de nada. Porque ele não gostou da pessoa, ele mata. Então tem que mudar. E José, ele não viveu a justiça da época, ele viveu uma justiça divina. O segundo ponto que nós temos, que José foi perfeito, manso. José, ele foi manso. Pode ser que um de nós aqui até consiga se enquadrar nessa mansidão que José teve. Mas coloque-se você, mulher, você, homem, no lugar de José. Qual é a sua reação? Às vezes a gente vê algumas coisas. Por exemplo, imagine você, o seu celular smartphone com WhatsApp, né? WhatsApp, e você recebe uma mensagem de uma pessoa, né? Do sexo oposto, e mandando uma mensagem para você de carinho. O seu cônjuge, né? A sua namorada, o seu namorado, pega o seu celular e olha essa mensagem. Qual seria a sua reação? No mínimo, você iria jogar o smartphone no cabeça-fone dele ou dela. No mínimo, ia acontecer alguma coisa do tipo. Mas José não. Quando ele viu, ele foi um cara manso. Manso. É lógico que nós temos personalidade diferente. Um é mais estourado, explosivo que o outro é mais pacato, sereno. Mas pela características de José, ele era um líder nato. E o líder nato, a maioria das vezes, o líder tem uma personalidade sanguínea, explosiva, de resolução. Então, como líder, como chefe da sua casa, ele talvez tinha essa personalidade explosiva, mas ele não ousou infamá-la. E ele foi uma pessoa totalmente mansa. Amém? Já que você está em Mateus, abre aí, lá no capítulo 11. Capítulo 11 de Mateus. Esta é a segunda característica. Primeiro, sobre ele expressar a justiça. Segundo, sobre ele ser uma pessoa mansa. São 5 características que nós vamos ver em José. Então, capítulo 11 de Mateus, no verso 28, nós temos ali uma declaração feita pelo próprio Messias, que diz assim, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então eu quero imaginar que José, ele aplicou, embora na época de José não tinha esse texto escrito, ele aplicou na prática esse texto. Ele então
buscou em Deus forças para poder lavar a sua alma em Cristo, não é? Naquela época eles não conheciam ainda o Cristo, porque o Cristo, na verdade, viria a ser o menino Jesus. Mas ele buscou em Deus, né? Naquela época era o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, em Deus forças para poder expressar a mansidão, ser um homem não explosivo, sanguinário, né? O líder, e principalmente o homem dentro da sua casa, ele deve ter a característica de liderança, mas ele não pode ser um sanguinário, um homem explosivo ao ponto de cometer loucuras. Então aprenda, homem, dentro da sua casa, que você está... Isso aí é para mim também, tá bom? É para mim, Cavalieri. Isso, para você também, viu, filho? Aprender com José, esse homem manso, maravilhoso, que nós temos que se espelhar nele. A terceira característica que nós aprendemos com José é sobre ele ser um homem pacificador. Baseado no texto de Mateus 5, abre aí, Mateus 5, verso 9. Mateus 5, verso 9. Jesus falando sobre as bem-aventuranças. São as características, irmãos, que nós devemos ter em nossas vidas. Nós não devemos ser pessoas acima da média, representado, né? Ou tendo exemplo nas nossas vidas, por exemplo, em um político. Um político, ele é exaltado, ele é considerado acima da média. Onipotente, Senhor Maluf, tome-se à frente o seu assento. De maneira nenhuma. Nós não podemos se espelhar nesses homens corruptos, mentirosos, sem vergonhas, mau caráteres, porque eles estão acima da média, considerado pela sociedade. Jogadores estão acima da média, considerado pela sociedade. Grandes empresários que esmagam, né, a classe operária e ficam acima da média. Nós não devemos nos espelhar nesses, meu irmão. São homens que chegaram a patamares altos, né? Altos, tiveram seus méritos de alguma forma, eles chegaram ali. Mas nós não devemos espelhar a nossa vida nestas pessoas, nós devemos espelhar a nossa vida na palavra de Deus, como homens de Deus, que alcançaram sucesso no reino de Deus, não é? Você não precisa se espelhar no Donald Trump, né? No Roberto Justo. Se espelha em Salomão, que matava 1000 bois por dia para alimentar o povo. Se espelha nele. Então, o terceiro está aí, no capítulo 5, no verso 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que tremendo. Sem José conhecer o texto, José, ele foi um pacificador. Ele não criou ali, na sua vida, na sua família, né, no meio dos seus parentes, uma guerra, uma briga. E às vezes nós, crentes, estamos criando dentro das nossas casas, dentro do seio dos nossos parentes, da nossa família, guerras. De vez nós promovemos a paz, nós estamos promovendo guerras dentro da nossa casa, guerras com os nossos parentes. E nós devemos sermos pacificadores. Não estamos dizendo que você tem que amar a todos. Que bonitinho, cuti. Não é isso. Mas promover a paz. Aonde está acontecendo guerra, nós temos que levar a paz. Amém? Então nós aprendemos com esse homem. Ele poderia promover ali uma situação terrível de infamar, de cumprir com a lei da época e de criar no meio da sua família, dos seus parentes, uma situação de guerra, aonde uma família iria guerrear com a outra e um iria começar a matar o outro. Este homem não, ele foi pacificador. Pacificador.
Amém? A quarta característica. Abre aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo de número 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Acharam? 1 Timóteo, capítulo 3. Acompanhe aí na sua tradução. Essa é a quarta característica que nós temos que ter em nossas vidas. Liderança. Principalmente os homens em suas casas. Tem que ser o líder da casa. Tem que ser o motivador. Tem que ser impor a sua autoridade. Como? Com respeito. Como? Sendo pacificador. Como? Sendo amoroso. Como? Sendo a pessoa ali que traz a segurança para o lar. Aí o homem é um banana, é um frouxo, é um cara que provoca guerra, discórdia. Como que na casa vai ter paz? Como que a pessoa vai falar assim, aqui tem a paz de Cristo? Não tem. Então o homem é a figura, representa a cabeça da casa. O homem representa o sacerdote do lar, mulheres. Tem que estar na mesma missão que o homem. Vamos ler a palavra. 1 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Episcopato é um presbítero, um bispo, né? Bispo e presbítero é a mesma coisa, tá? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa. Então essa era a característica de José. Ele era um líder nato. Embora a Bíblia não fala, não tem muitos comentários, mas pela sua atitude, ele tinha característica de líder. E você, na sua casa, talvez você não é casado, mora lá você, seu filho, né, ou só você tem que ser o líder da sua casa, é você que dá ordem em tudo, né? Escuta aqui, ô cama, você trata de se arrumar aí, hein, em nome de Jesus. Mas o homem simboliza a cabeça da casa. O homem é o sacerdote do lar. Então o homem, ele tem que saber ditar as suas regras na sua casa. Como? Não é sendo espancador. É colocando a sua autoridade. A sua autoridade, ela não deve ser uma autoridade imposta, mas ela é uma autoridade reconhecida pela sua família. Aqui nós temos José, que teve a sua autoridade reconhecida e ela não foi imposta. Vem aprender aqui na escola dominical a ser um articulador de famílias. É aqui na escola dominical que você aprende a ser um articulador dentro da sua casa. Não fica lá dormindo, não, que o diabo é que quer ser o líder na sua casa. Em nome de Jesus, repreende isso, toma a sua posição de sacerdote do lar e vamos vir aqui debater na escola bíblica em nome de Jesus. Amém? Então a quarta característica dele era a sua liderança. A liderança que ele expressou em Maria, na sua família, depois mencionada lá quando Jesus ficou 3 dias fora e depois eles acharam Jesus ensinando no templo, ele mostrou a Jesus, Jesus, o que você está fazendo aqui? Jesus tinha só 12 anos. Ele expressou ali a sua autoridade como pai e como sacerdote do seu lar, mostrando que a sua importância e a sua preocupação em relação à sua família. O líder, quer seja o homem, não é? Ou a mulher que está ali solteira, deve expressar uma liderança na sua casa. Você, homem,
Você tem que ser o arrimo da sua família. Não é a sua mulher que governa a sua casa. É você que tem que amarrar suas calças, levantar ela e ser o sacerdote do seu lar. A sua esposa é a coluna da sua casa. Ou seja, é ela que mantém a estrutura. Mas é você que fala, dá a ordem, as regras. Não imposta, mas expressando elas com respeito, com carinho e com amor. Quando uma casa tem isso, automaticamente a sua esposa não vai ter dificuldade em seguir a sua orientação. Quando vocês estão sobre a mesma missão, o que é submissão? As mulheres entendem como Ofélia. Minhas irmãzinhas queridas de Jesus, submissão, procura no dicionário, submissão é sob a mesma missão, ou seja, a felicidade da família, do casal. Não significa você, linda de Jesus, que você é mais baixa que esse lindão que está aí ao seu lado. Vocês estão no mesmo nível, mas esse lindão que está aí do seu lado, às vezes está sem cabelo, meio barrigudinho, é ele que vai dar conta da casa, da sua casa para Jesus. Então deixa ele se virar e ser o líder da sua casa. Amém? A quinta e a última característica, talvez embora é a última, mas pode ser que seja uma das mais importantes que nós aprendemos aqui com José. Vamos lá no Antigo Testamento, vamos correr lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Glória a Deus. O verso de número 22. Existem muitos líderes que são aclamados, né, principalmente em outros países, Rússia, no próprio Iraque, lugares aonde tem ditadores, né, aonde tem reis, aonde tem pessoas que elas estão acima da média, porque elas são pessoas vingativas, porque elas matam a qualquer preço, porque elas exterminam a qualquer preço. E muitos deles, eles são idolatrados pelo povo, e eles são considerados pelo povo pessoas acima da média, né? Por exemplo, um traficante, um assassino, existem seguidores desses homens, e eles são considerados pelos seus discípulos, né, pessoas acima da média, pessoas que estão acima deles e que são idolatradas por eles. Então existe no mundo muitas pessoas que são consideradas acima da média. Por exemplo, físicos, né? Tem muito físico, muitos filósofos, principalmente os orientais, que são considerados acima da média, que são os gurus, né? Mas acima da média mesmo, para mim, para você, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, os personagens que formam os fatos reais, esses sim são aqueles que nós devemos considerar acima da média. Um grande empresário, um grande jogador, um político meia boca, uma pessoa que se destacou de alguma forma, pode sim você tirar bom proveito dessa pessoa para a sua vida, né? Um aprendizado. Mas ela não pode ser o centro do seu coração. Ela não pode ser o centro da sua vida, dos seus objetivos. Eu quero ser como essa pessoa foi. Então esquece isso, irmão. Você tem que ser como Cristo foi, um imitador de Cristo. E nós temos aqui a última característica de José. Ele recebeu ali uma palavra do anjo. Qual palavra que José recebeu do anjo? Deixa eu correr aqui na minha Bíblia, você fica aí em Samuel. E projetando ele isto no verso 20 de Mateus 1. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e se chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, vamos lá, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Isso significa que a última característica que José nos revela nesse texto é que José foi um homem obediente. Foi um homem obediente. Obediente. E aqui no texto de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, que fala até a respeito de Saul. E Saul, naquela época, era um rei, foi o primeiro rei de Israel, escolhido a dedo pelo povo, que Saul era um grande guerreiro, e ele foi escolhido como rei. Por que ele foi escolhido como rei? Porque ele era considerado acima da média. Então, naquela época, o povo idolatrava Saul. Deus perguntou para o povo: que rei vocês querem? Nós queremos um rei como Saul, um cara forte, bonitão, que se destacou, que está aí na sociedade, que tem muita grana, que anda aí com as menininhas, só de carro importado, tênis da última moda, né? Então esse homem se destacou. Então o rei aclamou ele como, o povo aclamou ele como rei. Só que ele caiu, porque ele se achava o máximo. E tem muita gente que se acha o máximo por estar acima da média. E, infelizmente, muitos deles caem. Um exemplo disso foi o Eike Batista, que achou que ele era o máximo. E ele caiu. Infelizmente, é uma triste notícia, mas acontece isso com muita gente. Eu conheci o sócio do Pelé. O cara faturava 400 mil por mês e em 2 meses ele passou a ficar vendendo cachorro-quente lá no Pacaembu. Sem nada. Perdeu tudo. Faliram. Então isso acontece. Ele era um homem, 400 mil reais por mês, ele era muito acima da média. Quebrou da noite para o dia. Eu conheço um outro homem, que ele era assessor direto do Naginarras. Depois procura, Naginarras, um dos maiores investidores da Bovespa, aqui de São Paulo, da Bolsa de Valores. Quebrou. Todo dia ele tinha que ter R$1 milhão na conta. Ele quebrou ao ponto dele depender para comer do pai dele. Quebrou. Tinha R$1 milhão na conta. Quebrou, meus irmãos. São pessoas que estavam acima da média, mas que não são pessoas que nós devemos nos espelhar, literalmente. Lógico que elas têm algumas características que nós podemos absorvê-las, mas são pessoas comedoras de arroz e feijão que nem eu e você. Capítulo de número 15, nós vamos encerrar. Verso 22, que diz assim, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Samuel então está fazendo uma pergunta. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, da mesma forma que Saul entrou, Saul saiu, e não deixou história boa nenhuma para o povo. E ele foi uma pessoa aclamada pelo povo, escolhida pelo povo para reinar. Talvez eu e você, se vivêssemos naquela época, talvez nós também estaríamos ali, diante de Saul, aclamando ele. Esse é o nosso rei, esse é o nosso rei. E esse nosso rei, ele
O nosso rei verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esse último texto nos leva à quinta característica, a obediência. Quando nós passamos a estar no oleiro, né? Jesus é o oleiro, vai moldando nós como vasos. Nós vamos tendo em nossa vida estas características. Isso, Jesus, ele não vai impor isso na sua vida. Jesus, ele não vai obrigar você a ser uma pessoa obediente. Porque nós temos o livre-arbítrio. Saul tinha o livre-arbítrio. Deus deu uma ordem a Saul. Ele não quis cumprir. E ele fez uma rebelião contra Deus. Deus nunca vai obrigar você a ser uma pessoa honesta, sincera. Deus nunca vai obrigar você a ser uma pessoa justa. Deus não vai fazer isso, porque ele é um cavalheiro, né, um gentleman. Ele não vai fazer isso. Mas nós temos a sua palavra. E nós vemos aqui que aquelas pessoas que se destacaram, que estão registrados aqui no Anais da História, elas têm algumas características incomuns. E várias delas são essas 5. Não é? Então eu e você, nós devemos buscar em Deus essa transformação. Ser uma pessoa mais justa. Tem crente, irmão, que não é justo não. Tem crente que gosta de abusar dos outros. Tem crente que gosta de oprimir as pessoas. Eu já conheci cada crente ruim, irmão. O sangue de Jesus tem poder e nos livra desse crente ruim. Eu desci as águas em 99, de lá para cá eu conheci cada crente ruinzinho, irmão. Crente folgado, que o sangue de Jesus tem poder. Então devemos ser mais justos. O que nós devemos ser mais? Mais mansos, mais pacíficos, né? Nós conhecemos aqui um presbítero, que, meu Deus, o cara era pior que Pedro, o cara não queria andar com uma faca, o cara queria andar com uma bazuca, né? Qualquer coisa era briga. Então nós devemos o quê? Se espelhar naqueles que deram certo. Então José foi um homem que deu certo. Foi um homem justo, pacífico, manso, um líder, um homem que expressou as vontades de Deus na vida dele. Então que isso seja para nós, nessa noite, um exemplo. Que essa semana você reflita nessa mensagem. E cada dia da semana você possa orar por uma dessas características. Caso você não a tenha, não se culpe por isso, porque a vida traz para nós marcas, e muitas vezes marcas que deixam em nós sentimentos horríveis e desejos. Mas ore, vamos orar nesse momento, se coloque de pé. Já que nós estamos falando de oração, vamos orar, e eu já encerro a minha participação. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. E hoje nós pudemos, Senhor, ter o privilégio de ouvir a tua bendita palavra, que nos falou a respeito de um homem que não é exaltado pela sociedade, que muito pouco é falado em tua casa, mas um homem, Senhor, que traz a nós características verdadeiras de um homem de Deus, de um homem, Senhor, que expressou verdadeiramente a tua vontade, de um homem, Senhor, que verdadeiramente tinha nele a mente de Cristo. Ó Espírito Santo, nos ajude a sermos pessoas mais justas, mais amáveis, mais pacificadoras, mais mansas, Pai. Que nós tenhamos o domínio próprio nas situações que quer trazer para nós a ira, a vingança, o sentimento do ódio, meu Pai. Livra, Espírito Santo, nosso coração destes sentimentos perversos, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a expressar na nossa casa a liderança, Senhor, a sermos competentes na educação dos nossos filhos, a sermos competentes, Senhor, no relacionamento com a nossa esposa, com o esposo,